Obrigado, certo. Vou pedir ao Ricardo Galante que se junte então agora aqui comigo no palco. O Ricardo Galante é uma série de coisas e eu destaco que ele até é brasileiro também. Eu destaco que ao dia de hoje, que é o que mais interessa no meio de toda a experiência, toda esta vastíssima experiência que tem. O Ricardo é um Senior Systems Engineer no SAS e lidera a área de Business Analytics em Portugal, enfim, across industry, diversas indústrias por aí fora. Certo. O Ricardo traz-nos uma apresentação que endereça justamente, já falámos de tanta coisa de base dos dados por aí fora, e agora é preciso analisá-los, tratá-los e governá-los e extrair o valor deles. Exatamente. E este é o vosso take sobre essa dimensão, não é? Quase que o next step. Como é que isto se faz com recurso à tecnologia, necessariamente às vossas plataformas, aos vossos anos de... Inclusive com outras tecnologias integradas. Bem sei, eu vi assinado. Ricardo. Ok, muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês e em nome do SAS, acho que é um prazer nosso estar participando mais uma vez desse encontro que é extremamente relevante para Portugal, ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a governação do ciclo de vida dos modelos, ou a jornada do ciclo de vida dos modelos. É um tema bastante interessante e eu acho que aqui nós temos algumas ideias para compartilhar com vocês. Mas em primeiro lugar, por que eu escolhi esse tema? Eu acho que apesar de ser um tema muito interessante, existe uma necessidade inerente relacionada a esse tópico, ao governo e à orquestração do processo. De onde eu me baseei para chegar a essa conclusão? Nós temos alguns indicativos de mercado que nos indicam exatamente isso. Deixa eu passar aqui. Ok, se nós olharmos para alguns estudos da Gartner, por exemplo, é indicado que aproximadamente 60% dos modelos que são criados não são colocados em produção. Ou seja, os modelos são criados, são desenvolvidos, tem-se todo o trabalho na criação, mas eles não são colocados em produção. Se nós olharmos para 2 estudos feitos pela McKinsey e pela Forbes, e eles seguem mais ou menos, os resultados são mais ou menos similares, eles indicam que o principal obstáculo não é a construção dos modelos, e sim a orquestração, ou seja, a colocação desses modelos na vida real, para que eles produzam os resultados para o qual eles foram criados. Eu achei interessante esse estudo da Bain & Company, que eles entrevistaram uma série de companhias e uma série de empresas relacionadas a analytics, e eles identificaram que 70% das companhias veem isso com ótimos olhos. Ou seja, é importante nós termos uma estrutura interessante para AI e Machine Learning, mas apenas 10% colocam isso em prática. Ou seja, o que eu estou falando aqui não é um problema de criação do modelo, não é o problema do algoritmo em si, mas é o processo de orquestração, é o processo de governo. Olhando um pouco mais em detalhes, eu acho esse gráfico que eu vou mostrar para vocês bastante interessante. Nós temos um gráfico com 2 eixos. No eixo Y nós temos o valor agregado do Analytics e no eixo X nós temos o tempo. O que acontece na maioria das empresas? Se nós olharmos um pouco com mais detalhes, nós temos que a primeira etapa do processo de preparação, construção dos modelos, recodificação dos modelos e o deployment feito de forma manual, ele demora um certo tempo, ou um grande tempo, e ele não agrega valor. Não agrega valor, apesar de ser super interessante criar os modelos, preparar os dados, isso não agrega valor estratégico à empresa, não é? E o que acontece? Quando isso é colocado em produção, o timing já passou. Ou seja, o resultado disso, a aplicação, já perdeu o timing do mercado. Então, já não traz tanto valor agregado. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é exatamente o contrário. É otimizar esse processo, ou seja, encurtar o tempo de preparação de dados, automatizando processos, criação dos modelos, também automatizando processos e facilitando o deployment dos modelos. Qual que é o nosso objetivo? É exatamente potencializar a outra parte, a outra parte da reta que nós estamos olhando aqui, que é exatamente obter os resultados para os quais os modelos foram criados. Não é? É utilizar, na verdade é o que nós chamamos de deployment dos modelos. É usar esses modelos, por exemplo, em diferentes cenários. Poderia ser numa ATM, poderia ser em um telemóvel, poderia ser em um website, poderia ser dentro dos próprios dados, mas o nosso objetivo é exatamente extrair esse valor.
Se nós trabalharmos só com a parte de preparação e construção dos modelos, nós estamos sendo apenas acadêmicos. E o nosso objetivo é trazer valor. E nós conseguimos com essa outra etapa. E além disso, é o que eu vou mostrar para vocês a nossa ideia em termos de plataforma. A nossa plataforma é uma plataforma completa, né? Ela completa no sentido de que eu consigo aceder aos dados, consigo analisar esses dados, consigo criar os modelos preditivos, desde os mais simples até os mais complexos, e produtizá-los, ou seja, colocar esses modelos em produção, entendeu? Utilizando tanto tecnologias que envolvam estatística clássica, machine learning e inteligência artificial. O interessante notar é que essa sequência que eu coloquei aqui para vocês, que parte do DataOps até o ModelOps, ela está inserida no que nós chamamos de ciclo analítico. O ciclo analítico, a ideia é, quando uma empresa tem um problema de negócios, ou vários problemas de negócios, ele tem que resolver. E como é que uma empresa resolve problemas de negócio? Primeira coisa é olhar para os dados, higienizar as informações, consolidar as informações e, a partir daí, começar a analisar. Nós passamos para a segunda etapa de desenvolvimento de análise ou desenvolvimento dos modelos. Depois desse processo, nós temos que utilizar a parte do ModelOps, que é exatamente colocá-los em produção. Mas não adianta só colocar em produção. Nós temos que também governar o processo, comparar os resultados ao longo do tempo e identificar quando os modelos perdem a acurácia ou a assertividade, ok? Olhando um pouquinho mais com detalhes para cada um desses, vamos chamar isso de blocos. O primeiro bloco da nossa plataforma SaaS, essa plataforma ela é chamada SaaSVaia, ela é uma plataforma que ela poderia ser ela poderia estar presente no ambiente cloud, no ambiente on-premise ou até mesmo no ambiente híbrido. Mas a grande vantagem é nós termos uma plataforma completa, que permita passar por todas as camadas. E a primeira camada é uma camada extremamente estratégica, que é a parte de preparação dos dados. E aqui eu coloquei alguns ecrãs que representam exatamente o SaaSVaia. Nós temos aqui, por exemplo, a possibilidade de preparar os dados e inteligência artificial é acionada para nos dizer quais são as melhores transformações a serem utilizadas para aquela base de dados. Outro aspecto é que, automaticamente, eu posso identificar a relação existente entre as variáveis e ver qual é o impacto das variáveis em relação a outras variáveis. E já ser um início de um modelo preditivo. E, por último, a possibilidade de automatizar todo esse processo. Colocando, por exemplo, processos de governação na própria preparação dos dados, inclusive com a integração com outras tecnologias. Eu, por exemplo, poderia utilizar Python dentro dessa camada, que nós chamamos de SaaS Studio, para exatamente potencializar a integração entre skills na minha organização. Eu posso tanto programar diretamente, quanto invocar um programa já feito para automatizar processos. Essa é a etapa da preparação ou a parte do DataOps associado à nossa plataforma, a plataforma SaaSVaia. A segunda etapa seria exatamente a parte da construção dos modelos. E o SaaS, na verdade, o SaaS nasceu daí. O SaaS nasceu num contexto acadêmico. E o SaaS significa Statistical Analysis System. Nós temos uma larga experiência na lida com Analytics. E o que nós temos aqui é um arsenal muito poderoso na construção de modelos. Como eu falei, desde modelos muito simples, como regressão logística, até modelos muito mais complexos. Eles podem estar todos embebidos na mesma solução. Posso fazer isso através de forma programática, posso utilizar a interface gráfica, que é muito rica, e posso, inclusive, ter uma mescla, a parte de programação e a parte de point and click. Um outro aspecto interessante é a integração com outras tecnologias. Ou seja, eu posso integrar com outras... Nesse caso aqui, eu coloquei Python, vocês conhecem. Eu coloquei o Jupyter Notebook representando o Python, e eu tenho o RStudio. Mas aqui nós poderíamos ter como integração, ou como integradores, Databricks, H2O, TensorFlow, por exemplo. Nós trabalhamos... Cara, só respirar um pouquinho. Engatei uma quinta. Pronto, tá tudo certo. E nós tivemos um trabalho recentemente onde nós integramos com o MATLAB, para vocês terem uma ideia. Então, ou seja, é agnóstico. Essa é uma das grandes vantagens da plataforma SaaS.
é a possibilidade de nós termos uma estrutura agnóstica. E é interessante notar que o SaaS tem investido muito nessa integração. O SaaS criou só para vocês terem uma ideia, uma biblioteca chamada PZMM. Esse acrônimo significa Python Zip Model Manager. Então, o que significa isso? O SaaS criou, e além de criar, ele mantém isso no GitHub. Isso facilita muito a vida da pessoa que programa em Python. Eu posso programar em Python e utilizar esse PZMM para integrar com a plataforma SaaS. Ou seja, eu programo nativamente em Python e no final eu simplesmente invoco o PZMM para que os resultados sejam incorporados na ferramenta ModelOps do SaaS. Ok? Que é exatamente o que nós vamos ver agora, que é o terceiro bloco, que é o bloco relacionado ao ModelOps do SaaS. Essa é muito interessante. Aqui nós temos, eu coloquei vários ecrãs representando vários momentos, mas todos eles estão associados ao ModelOps. O ModelOps do SaaS é capitaneado pelo Model Manager, ok? Que é uma interface que nos permite armazenar os modelos, e não só os modelos, mas é muito comum fazermos os modelos e esquecermos o dicionário de variáveis. Ou seja, é possível você acrescentar o dicionário de variáveis, colocar papers científicos, colocar informações dos data scientists que estiverem trabalhando e várias outras informações. Okay? Então, aqui, a ideia do Model Manager na questão do ModelOps do SaaS, ele tem um papel fundamental exatamente nessa consolidação da informação. Como ele é um processo único, e como a plataforma é única, ela acaba colaborando muito para a comunicação entre as equipes. Né? Então, você já tem uma situação centralizada, organizada, segura. Então, todas as informações estão ali. Nós não ficamos refém do conhecimento de uma pessoa. Eu me lembro no Brasil que era muito comum o conhecimento estar na cabeça de algumas pessoas. E elas saíam da empresa e aí as pessoas nos ligavam para tentar refazer o que a pessoa tinha feito. Mas é complicado. É mais fácil começar do zero do que simplesmente refazer o que uma pessoa fez. E com esse tipo de abordagem, isso é minimizado, porque o conhecimento fica na própria plataforma ou com a própria equipe, né, que vai se beneficiar da plataforma. O que eu coloco aqui seriam algumas características. Deixa eu só. O pointer é. Ok. Aqui eu coloco, na verdade, a primeira entrada do Model Manager, quando um analista, ou um gestor, ou um data scientist acede ao Model Manager. O que nós temos aqui são os modelos. Aqui você não consegue ver porque está muito pequenininho, mas nós temos diferentes modelos. E na própria interface, nós temos aqui a origem. De onde que esse modelo veio? Ele é um Python, ele é um R, ele é, por exemplo, um SaaS que foi feito através de programação, foi feito através do Visual Automated Machine Learning. Todas essas informações ficam catalogadas aqui. Inclusive, nós temos a informação de quantos desses modelos foram publicados, quantos que estão em espera, quantos que não deram certo. Então, nós temos essas informações todas armazenadas aqui. É uma interface bem interessante, inclusive para fazer a gestão. Um aspecto que eu gostaria de salientar é que aqui nós estamos tendo a visão dos modelos que fazem parte de uma empresa, por exemplo. Mas a mesma interface, através da mesma interface, nós conseguimos aceder aos projetos. Porque o que pode acontecer, e o que acontece na prática, não é você ter vários modelos, é você ter vários projetos relacionados a diferentes use cases. E essa é uma vantagem muito grande do Model Manager. Porque eu posso ter um repositório onde eu tenho diferentes use cases e dentro de cada use case eu tenho diferentes modelos e provenientes de diferentes interfaces. Python, R, SAS, Databricks, H2O e assim por diante. Eu, por exemplo, poderia ter na mesma plataforma modelos provenientes ou relacionados à propensão de compras, a Next Best Offer, por exemplo, ou a Churn, ou até mesmo Computer Vision. Todos eles abarcados ou abrigados na mesma plataforma, na mesma solução. E eu, como gestor, eu como pessoa que controla o processo, eu consigo visualizar isso a partir da própria interface. Ou seja, eu consigo ver onde os modelos estão e o que eles estão fazendo. E se eles estão fazendo o que é certo, o que é esperado que eles fizessem. Ok? Aqui eu abro um pouquinho mais
e eu coloco, imagine que eu entrei, aqui eu não estou fazendo ao vivo, mas seria isso se fosse ao vivo. Eu entro dentro dos modelos, da área dos modelos, e aqui eu consigo ver modelo por modelo, identificar a procedência dele, como nós já tínhamos visto antes, mas quem trabalhou com ele, qual foi a última modificação. Eu consigo ver, por exemplo, comentários feitos por esses analistas, mas o mais interessante que eu acho aqui é exatamente essa integração que está aqui do lado direito. O que acontece? O SaaS, ele tem evoluído muito do ponto de vista de acrescentar features novas. Nós temos mensalmente novas features no SaaS Vaia. São bem interessantes, mas às vezes é difícil acompanhar. E através dessa mesma interface, você tem acesso a essas informações. E não é simplesmente um acesso à informação, é um acesso a um blog, a um vídeo, a um tutorial, que vai te mostrar o que tem de novo e qual a diferença daquilo que tem hoje e com o que tinha antes. Percebeu? Então você está sempre atualizado em relação a essas features. Além do fato que você tem o contato direto com a comunidade SaaS. Isso significa que eu posso colocar minhas dúvidas e pessoas do mundo todo vão ver essas dúvidas, né? Eu posso, inclusive, solucionar dúvidas de outras pessoas. É uma ferramenta que permite exatamente essa integração. Não só a integração dentro da empresa, mas essa integração também com várias outras entidades ao mesmo tempo. O que também traz uma vantagem competitiva muito interessante. Aqui nesse ponto eu coloco para vocês exatamente aquela visão que eu tinha mostrado para vocês, que seria a integração com uma outra tecnologia. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos a integração com Python, com que objetivo? Eu vou desenvolver um modelo em Python, vou registrar esses modelos e através do PZMM eu vou simplesmente acedê-los, ou vou ter de forma automática esses modelos sendo visualizados na ferramenta ModelOps do SaaS. Entendeu? Então aqui eu vou mostrar para vocês, para ficar mais fácil, para ficar mais ágil, nós gravamos um vídeo e colocamos esse vídeo na apresentação. Bernardo, você pode soltar para mim, por favor? Então, o que nós vamos fazer aqui é o processo de registro do modelo criado através de Python. Muito obrigado, Bernardo. Aqui nós temos o Jupyter Notebook, que vocês já conhecem. E aqui eu estou simplesmente invocando as bibliotecas necessárias, inclusive o PZMM, que é o que eu vou usar no final. Mas o que nós vamos fazer é desenvolver 3 modelos: Decision Tree, Random Forest e um Gradient Boosting. Então, aqui eu simplesmente faço esse processo e o PZMM vai nos ajudar a integrar com o SaaS. A partir do momento que eu faço o processo, nós passamos a ter aqui informações corriqueiras do nosso dia a dia. Nós temos as nossas variáveis. Eu fiz uma análise descritiva relativamente simples. Temos os nomes das nossas variáveis, não é? O que eu fiz aqui, na verdade, foi um pré-processamento para evitar valores faltantes ou para substituir os valores faltantes. E, na sequência, eu faço a criação do treinamento e validação, já pensando nos nossos modelos preditivos. E aqui eu tenho exatamente os modelos calculados e a visão de cada variável. No fundo, isso aqui é Python puro, né? Eu estou simplesmente trabalhando com Python. E aqui o que eu tenho é exatamente a performance de cada modelo, Random Forest, aqui nós temos o Gradient Boosting, e aqui é onde nós vamos fazer a nossa integração, através do PZMM. Então, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente pegar esses processos, ou pegar esses processos que foram desenvolvidos, e vou disponibilizá-los para que o SaaS tenha acesso. Como eu coloco aqui, esse processo está totalmente no GitHub, ou seja, esse módulo você consegue aceder, consegue baixar e fazer as suas análises diretamente do Python com o SaaS, nesse caso o SaaS Model Manager. Ok? Então o que eu faço aqui é simplesmente o processo. O que eu faço aqui é desenvolver algumas outras métricas, como KS, curva ROC e assim por diante. E essas informações também serão embebidas pelo Model Manager. Então aqui eu faço o processo, e aqui é onde o segredo mora. Aqui eu vou fazer o getPass, e aqui exatamente eu faço a integração. Nesse momento, até agora, não usei nada de SaaS. Eu estou usando Python puro. Aqui, a partir desse momento que eu faço essa integração, esse bloco agora fica disponível na interface do SaaS Vaia. Nós temos aqui aquela camada de ModelOps, que eu falei para vocês, o Model Manager, e aqui nós temos exatamente os modelos feitos em Python, que nós acabamos de criar. Okay? Posso compará-los, posso analisá-los, mas nesse caso em especial nós estamos olhando o Random Forest, especificamente o Random Forest. Todos aqueles objetos que foram criados estavam armazenados aqui do lado direito.
E a partir disso eu posso, inclusive, colocá-lo em produção. Nós temos vários locais, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas nesse caso aqui nós estamos colocando o modelo que foi criado, esse Random Forest, na própria estrutura do SaaS, tá? Dentro do engine do SaaS. Aqui ele está executando, nós temos aqui o modelo, a partir do momento que foi feito a publicação, nós temos automaticamente esse modelo pronto, e o que eu coloco aqui é só uma documentação do PZMM, ou seja, essa documentação está disponível para todos nós, e aqui eu só falo um pouquinho de quais são os pré-requisitos, quais são as informações que você precisa ter para utilizá-lo no seu dia a dia. Essas informações estão aqui. E exatamente, eu só queria mostrar isso para vocês, essa integração de uma forma, percebeu, super fácil, super simples. E qual que é a grande vantagem disso? Eu estava até conversando com uma pessoa antes da nossa reunião. A vantagem é que eu não preciso deixar de programar em Python. Eu posso usar o que há de melhor nos dois mundos. Não é? Se eu sou um programador em Python, eu posso continuar programando em Python, mas, por exemplo, utilizar a preparação de dados e a governação dos modelos. Se eu sou um programador SaaS, eu posso continuar a usar SaaS, mas trazer o Python em alguns momentos, quando isso se fizer necessário. Essa é a vantagem. É a vantagem de nós termos uma estrutura que democratize o uso do Analytics. É exatamente essa informação, é exatamente esse o ponto que nós apostamos. Passo aqui um pouquinho para frente, e aqui nós temos a parte do teste. Eu mostrei para vocês quase de ponta a ponta, através daquilo que nós fizemos através do Jupyter, mas é interessante nós testarmos aquele scoring, para ver se ele realmente está interessante, para ver se ele realmente pode ser colocado em produção, porque talvez ele não possa. E o Model Manager do SaaS, ele tem estruturas nativas que fazem essa análise, que identificam, por exemplo, se aquele scoring está interessante, se precisa ser feito algum ajuste ou não. A partir do momento que nós fizemos o teste, nós podemos passar para a etapa seguinte, que é exatamente a etapa do deployment. O que significa fazer o deployment dos modelos? Nós somos muito bons na criação dos modelos, mas não adianta nada só criar os modelos. Nós temos que usar esses modelos, ou usar os modelos para o que eles foram criados, não é? E o deployment é exatamente isso, é colocar esses modelos, é deixar que eles trabalhem, que eles tragam valor para a empresa. E esse deployment, o deployment do SaaS é bem interessante, porque ele é muito genérico, ou seja, eu posso fazer o deployment, eu posso fazer a colocação desses modelos em produção em diferentes destinos. Como eu falei, eu posso colocar, por exemplo, inclusive no próprio SaaS, no engine do SaaS, no CaaS, por exemplo, ou nos microserviços, ou eu poderia colocar em AWS, por exemplo, ou Azure ML, por exemplo, poderia ser num private Docker, até mesmo em Git. Cito aqui para vocês alguns exemplos de deployment, ou seja, de colocação dos modelos criados dentro, poderia ser SaaS ou não SaaS, mas onde eu consigo fazer essa colocação e ali eles podem tomar as decisões ou apoiar as tomadas de decisões no dia a dia, que é exatamente o nosso grande objetivo. Fizemos o deployment e agora nós passamos para a próxima fase, que é exatamente o monitoramento. O que significa monitorizar ou monitorar? Monitorar não é só comparar um modelo A com o modelo B, e sim comparar o modelo em diferentes períodos do tempo. E assim você consegue identificar quando o modelo deixa de ser performático. E se ele for não performático, eu posso fazer algum tipo de ação, que é exatamente a ideia que nós vamos ver na sequência, que é a possibilidade de nós retreinarmos esse modelo. Ou seja, quando esse modelo deixa de ser produtivo, eu posso retreinar. Retreinar significa aplicar o algoritmo numa nova base de dados ou fazer algum teste de ajuste, caso seja necessário, mas de alguma forma fazer alguma coisa com esse objeto que foi criado para que ele seja apto novamente a ser utilizado. Ou até mesmo, se eu identificar que não é tão interessante assim, trocar o modelo, trocar o algoritmo. Estamos finalizando já quase a nossa apresentação. Essa parte, para mim, é a mais interessante, que é a automação de tudo. Ou seja, tudo que nós fizemos é muito interessante, e acredita em mim, realmente é interessante, mas o que nós temos aqui é a automação. A automação significa criar processos que geram alertas, caso o processo não seja tão interessante assim, ou ele pode notificar um grupo ou pessoas que sejam interessantes ou que sejam necessárias de serem documentadas. Através dessa etapa que nós chamamos de Workflow Manager, nós conseguimos criar triggers para que ações sejam feitas, modelos sejam substituídos. Ou seja, perceba que aqui nós temos todo o processo sendo completado. Aquele processo que nós começamos, quando nós chamamos de jornada, ele começa a ser construído. E aqui nós temos a automação exatamente dessa jornada. Concluo a minha apresentação com esse último slide. E esse slide eu acho que ele sumariza bem o que nós estamos conversando aqui.
Na verdade, o que você tem aqui seria um processo inteiro de um ciclo de vida do modelo, mas o SaaS presente em diferentes etapas. Esse é um aspecto interessante, porque o SaaS não é excludente. Ou seja, eu posso trabalhar com o SaaS e outras peças tecnológicas. Nada impede de nós termos peças integradas trabalhando juntas. E a ideia é exatamente essa. Quando nós começamos a nossa apresentação e falamos do governo, do controle, da orquestração do ciclo de vida analítico, é exatamente isso. Isso aqui sumariza aquela nossa pergunta inicial. Ou seja, através daqui, nós temos a orquestração de forma otimizada, desde a parte da preparação dos dados, a construção dos modelos, inclusive integrando com outras tecnologias, e a parte do deployment, ou a parte do Model Ops, que está associado à última camada do processo de modelação. Ok? Finalizo assim a minha apresentação, agradeço a todos a atenção e a paciência, ok? E, Guilherme, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Ricardo, tenho. Ricardo, muito obrigado. Eu acho que a apresentação extensa, cheia de conteúdo, cheia de interesse, mas eu não tenho dúvidas. Vamos ver se os nossos colegas da próxima apresentação põem alguma coisa destas em causa, porque eles são clientes SaaS, também são clientes SaaS, e vão fazer uma apresentação que no limite vos põe à prova. Estou a brincar, como é evidente. Ou no limite, ou com toda a certeza, valida muito o que aqui foi dito. Claro. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado por esta intervenção. Muito obrigado, Guilherme.